e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Tá, vou começar. Fica à vontade. Tá. Caminho, Verdade e Vida, livro Caminho, Verdade e Vida, item 14. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que, por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Falar interessante em ti mesmo. Hoje mesmo, aqui, eu estava pensando, algumas coisas acontecem e a gente revê algumas experiências que viveu nesse atual momento de existência, digamos assim, se eu posso falar assim. E aí eu lembrei de coisas que foram assim difíceis e que hoje eu agradeço mesmo, não sem esse joelho do corpo que a gente se ajoelha, isso não tem menor valor, mas assim aquele ajoelhar de coração que você fala, ai, obrigado, Senhor, não fosse isso, não teria como é, estar assim melhor. Por isso que essa confiança, como é que eu vou ter confiança em mim, assim, como passar pelas experiências que vão nos ajudar a crescer sem essa coisa da confiança em si mesmo? Aí não sei falar, não, vou deixar para você. Não, mas é isso mesmo. Temos que ter confiança.
Ah, mas poxa, às vezes eu tenho confiança demais, eu fico vaidoso. É, mas a vaidade e o orgulho é um pouquinho da ponte para você começar a desenvolver o amor e a sabedoria. É inevitável, né? Se a gente achar que a gente não vai conseguir, a gente nem tenta, né? Essa página é um estímulo profundo para a gente despertar para muitas coisas. Tem vários aspectos da formação do planeta, da formação da sociedade, que a gente não compreende. Porque, na verdade, isso está descrito lá no Apocalipse de João. Jesus contou para João como consciências evoluem. Evoluem. Como as consciências evoluem. Explicou para ele em detalhes. Por dificuldade de idioma, de falar de algo tão abstrato, ficou muito simbólico. Mas está no Apocalipse. O Apocalipse é a revelação, né? Aliás, a palavra Apocalipse significa revelação. Então Jesus revela para João como ocorre. Um dia a gente ainda vai fazer um estudo sobre isso, só sobre o Apocalipse. É um estudo muito difícil, mesmo com a doutrina espírita. A gente sofre muito para compreender, porque como que a nossa consciência evolui? Né? Como que nós evoluímos? E é sempre assim, a gente só agradece depois que passou pelo problema. Mas enquanto a gente estava no problema, a gente não reconhece, não valoriza ele. A gente acha, puxa vida, isso está me incomodando, isso está tirando a minha paz. Exatamente, foi o que Jesus falou. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E o que teve de séculos e séculos adulterando a interpretação, que espada é essa? O que significa isso? Como assim? Esses dois gumes, né? Corta para os dois lados. Como assim? Então, muitos aspectos a gente não compreende como funciona em detalhes a evolução da nossa consciência. Esse é o grande problema de você desenvolver uma inteligência. Até quem está desenvolvendo uma inteligência artificial, a humanidade não sabe como aprende. Quem informar assim, eu sei exatamente como aprende, a pessoa está mentindo. Ela não sabe. Ela sabe como fazer análise de dados, análise de sistemas, criar métricas de sistemas, métricas lineares, não lineares, álgebra linear, fazer análise e teoria de conjuntos e tomar decisões. Mas isso não é inteligência, isso não é aprendizado. Isso é otimização das regras matemáticas. A gente acha que isso é inteligência. Então, mesmo no ambiente hoje científico, a gente observa que existe uma dificuldade muito grande, né, de se compreender como é o aprender. A maioria das pessoas não sabem. E a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo. A gente se surpreende, né? Por exemplo, eu queria tanto aprender datilografia. Você olha aquele monte de tecla, você fala, nossa, é impossível teclar isso tudo sem olhar para o teclado. É impossível. Olha o número de teclas. Como é que você pode não olhar e formar palavras? Mas o teclado foi pensado, existe uma lógica por trás. Não sei se alguém já viu o desenvolvimento do estudo do teclado numérico, do telefone. Porque, não sei se vocês lembram, né? Antigamente, o teclado era aquele de discar, né? Eu tô começando a entregar a minha idade aí, ó. Você discava, você encaixava o dedo, clac, 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 aí ficava tá, 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 tá. 3, tá, 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 tá. 2, tá, 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 tá. Você tinha um 0, tá, 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 tá. Ele ficava rodando aquele disco, né? E era 100% analógico. Na verdade, quando você estava fazendo isso, você estava mandando um número. Os maiores números, a maior distância de disco, mandava mais sinais. Você ouvia o chaveamento, clac, 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 clac. Na verdade, ele mandava esses sinais que a operadora detectava e sabia que cada um daquela sequência era um número. Se você demorasse muito para poder girar o disco, o mecanismo não detectava, porque tinha um delay máximo, tinha um tempo máximo entre discar os números. Mas aí veio a discagem por tom, né? Que é o teclado. Mas por que eu estou falando isso? Do número convencional para o teclado, foram feitas centenas de desenhos de teclado.
de como organizar os números. Eu não sei se vocês perceberam, mas o dedo central, o dedo anular central, ele está alinhado para o número 5. E o dedo indicador, ele está no 4 e no 6. No teclado, né? Até o teclado de celular continua assim. Ele não está na sequência, ele está numa sequência de baixo para cima. Vamos lá, quem lembra o teclado numérico, né, do telefone? Ele está numa sequência de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ele está 0 embaixo, né? Ninguém lembra, não? Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês um teclado. Eu sou jovem. Eu sou do tempo da datilografia. Eu também, eu fiz com datilografia e máquina. Eu fiz, pô. aprendi com a datilografia, mas era tampada. A professora tampava Exatamente. Botava um couro por cima, assim, né? Eu também Sim, passei por isso. Aqui, o teclado numérico de telefone. mas você é mais jovem, muito mais jovem que eu. Pois é, mas peguei essa fase também. Então, hoje, aí você fala assim, ah, mas o que você está querendo dizer com isso? Tá vendo esses números aqui, ó? Não sei se eu tô... Se dá pra ver aí, né? Eu acho que vai dar. Calma aí. Eita, complicando aqui tudo. Tentando maximizar a tela. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Ai, ai. Vamos lá, deixa eu reduzir aqui. Vai ser mais fácil eu fazer algo assim, quer ver? Eu vou selecionar aqui. Pronto, abri aqui num programinha, todo mundo vai ver grandão. Então, olha só que incrível, né? Não se sabe por quê. Olha só, é sério, hein? Eu não tô mentindo, não. Quem quiser pode pegar a história do teclado numérico. O 5 está sempre central. O 4 e o 6 estão nas laterais. Então você bota o dedo central aqui, você consegue digitar de olho fechado também. Esse teclado numérico foi pensado para isso, para você desenhar de olho fechado. Desenhar, no caso, teclar, né, os números que você quer teclado de olho fechado. E é assim, ficou assim para todos os números, para todos os padrões de telefone, até celular, né? Ficou assim também, ó, os primeiros celulares e tudo mais. Até a calculadora, né? A calculadora também ficou assim. Mas, Parece uma coisa natural, não é? Para mim era natural dessa forma que você mostrou aí. pois é, mas aí que tá. Fizeram teste com diversos seres humanos, ninguém se adaptou. Chegou a ser comercializado, telefones antigos chegaram a ser comercializados, os primeiros a descagem por tom, com uma sequência numérica aqui diferente, né? E o que aconteceu? As pessoas não se adaptavam e devolviam o telefone. E é engraçado porque você fica assim, ué, mas qual o problema disso, né? Eu não vou conseguir achar aqui, depois eu pego certinho a história e aí eu compartilho com vocês. Alguma coisa, né? Olha só, depois você vê aqui o movimento, né, do teclado numérico, como é que funcionava. Alguma coisa na habilidade humana, certos teclados não funcionavam. E não funcionava mesmo, pronto. Então, o que a pessoa fazia? Adaptava, né, aquela forma de como as pessoas melhor se adaptavam para digitar, para facilitar as pessoas. Então, tinha certa... E não tinha nada a ver com o disco, porque o disco era redondo, né? Todo mundo lembra, descagem por disco. Deixa eu... Acho que a maioria não deve estar lembrando, não. Mas, assim, a descagem por disco, que é a descagem... Como é que eu chamo? Que não é por tom, né? Aqui, ó. Descagem por disco era assim, né? Acho que agora todo mundo lembrou. Esse pedacinho aqui de metal era um fim de curso. Você encaixava o dedo no buraco 1 e empurrava para baixo. Vamos supor, 2, 7, 1, 2. Aí você ficava 2, aí voltava. 7, você tinha que esperar ele voltar. 1, ele voltava. Então aqui tá na sequência numérica, né? Então, engraçado, né? Botaram uma sequência numérica diferente do relógio.
Na primeira vez que você olhava isso, você ficava assim, por que o cara botou isso? O cara é doido por ter posto a sequência do relógio de parede, né? Mas não, ele fez no sentido, não se sabe por quê, no sentido anti-horário. Eu até nunca gostei muito desse formato, não. Mas esse antigão aqui, ó, era super comum, tá vendo? Era super comum e funcionava muito bem. Mas havia descagem por tom, várias pessoas falam assim, não, é muito melhor, superior, não é analógico, é meio digital. Essa descagem por tom no Brasil nunca ficou muito boa, muito bem. E todo mundo teve que se adaptar ao aparelho. Todos tiveram que se adaptar ao aparelho. Se você quisesse usar um telefone, você teria que se adaptar ao aparelho. Você tinha que aprender como funcionava, aprender a lógica. Eu tenho que tirar o telefone do gancho, ouvir se está dando linha, digitar o número, ter um código certo. Se você vai digitar longa distância, curta distância, para outro país, não importa. Existia toda uma sequência numérica de códigos para você preencher, que era uma formalização internacional. Aí vocês podem estar falando assim, o que isso tem a ver com a página de hoje? Por incrível que pareça, tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque como a fé vai se desenvolver dentro de cada um, de cada pessoa, é uma busca, é uma procura. Cada um vai procurar desenvolver a fé e viver a experiência, vai viver uma experiência. Por vezes, diversos espíritos vivem experiências parecidas. 100% igual não existe. Mas cada experiência vai endereçar uma resposta diferente no seu mundo íntimo. A sua capacidade de se adaptar àquela experiência é diferente. Então é lógico, né? Se dependendo da experiência, todos a rejeitam. É isso que eu queria falar. Essa frase pesada. Dependendo da experiência que você vai ter aqui na Terra, todos a rejeitam. Todos, sem exceção. Como rejeitaram com relação ao teclado numérico. Ah, eu tô achando difícil, assim é muito ruim. Aí você rejeita, pede para trocar, pede para mudar. É assim as nossas encarnações também. Ah, mas o que isso tem a ver com a fé? Então Bem, você está dizendo que é como se fosse uma adaptação e essa adaptação ela é assim, esse recurso da adaptação ele vai sendo nos vai sendo ofertado para que a gente vá possa, digamos assim, com o passar do tempo e dando conta do que a gente tem que dar conta. É isso que eu estou entendendo? basicamente um pouco parecido com isso, mas assim, mais focado no que você planejou antes de reencarnar. Você não sabe o que você planejou. Você não tem ideia o que você disse que você queria cumprir. Você não tem ideia. Você planejou isso, planejou aquilo outro. Mas quando você está aqui no corpo de carne, na experiência, vestindo esse vaso de barro, vestindo essa indumentária de corpo físico, esse uniforme de trabalho, sentindo o peso do ar, sentindo o peso do corpo físico, sentindo outras dificuldades, a sua predisposição para exercer exatamente o que você gostaria de exercer é diferente. Então, antes de reencarnar, a gente diz que quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, quer mudar tudo, quer transformar ódio em amor. Não, agora eu vou acertar. Ou então, ao contrário, né? A pessoa não tem essa confiança que vai conseguir acertar. Então, o que acontece? Quando a gente chega aqui no corpo de carne, a gente acha que é tudo muito estranho. Eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Um dia acordaram assim, olharam para o espelho, não se reconheceram. Olharam tudo em volta e pensaram assim, o que eu estou fazendo aqui? Não, é assim, me não sei se sentia, você... às vezes sentia aquela sensação assim, nossa, assim, como se fosse tudo, que lugar é esse? Disso eu já tive. Exatamente. É essa percepção, você fica assim, meu Deus, afinal de contas, parecia que você tinha certeza que era para fazer. Especialmente acontece por vezes com algumas pessoas, assim que a pessoa está acordando. Parece que vai fugindo da mente. A pessoa tinha certeza do que tinha que fazer. Aí quando chega no dia, você não tem mais certeza. E você só quer fazer o que todo mundo faz. Aí dei essa percepção. Eu não saberia dizer qual palavra poderia representar isso. Mas isso está atrelado à confiança que nós temos em nós mesmos. A confiança que nós temos em nós mesmos. A gente não confia em nós mesmos.
A gente não confia. Sabe por quê? Mas, A gente tem um ah, medo danado de errar. A gente fica assim, puxa vida, eu já errei tanto. Sabe quando você tá se desafiando em alguma coisa e você ou pula ou não pula? Eu não sei se vocês já se desafiaram várias vezes na vida, seja num esporte, seja no que for. Sabe aquele medo na hora de pula ou não pula? De faz ou não faz? Parece que a gente está vivendo assim o dia inteiro. O dia inteiro. A gente não é não... porque isso vai, assim, ao mesmo tempo que isso exige mais da gente, sempre em nós mesmos, e ao mesmo tempo é porque, assim, eu não sei o que eu vou fazer, qual vai ser a minha reação. E aí, às vezes, dá um recuo, a gente quer recuar. Exatamente. É exatamente isso. Eu não saberia tratar qual adjetivo que poderia classificar isso. Não é medo. Não é medo, não é pavor, não é desespero, não é nada disso. É um sentimento mais profundo e contínuo. É como se a gente estivesse ouvindo um ruído contínuo. E o ruído é: eu já sei o que eu tenho que fazer, mas no fundo, no fundo, estou com medo de dar errado. É desse sentimento. É um sentimento profundo. E ele habita a nossa alma. E a gente começa assim, poxa, mas tal problema? Ah, isso eu não sei, isso não tem condições de passar, isso não tem como ajudar e resolver. Ah, Mas isso não é tal. porque a gente não se conhece, né? Não está sempre na base do conhece-te a ti mesmo. Eu ainda não me sei quem eu sou de fato. Não, Não é não, isso? é um problema pior que esse, é um problema mais grave. Eu considero que é um problema mais grave do que esse. O não se conhecer é algo natural, você vai levar muito tempo para se conhecer. E é uma busca contínua. E mesmo que você passou a se conhecer mais 10%, você não sabe 10% de quê, né? E até quantificar em percentual é difícil, porque 100% você teria que saber o que é 100% para dizer uma porcentagem. Então até porcentagem não funciona. Essa comparativo matemático não funciona. Qual eu acho o problema grave nessa história toda? No fundo, a gente quer saber, entre errar, entre tentar fazer certo e acabar fazendo um pouco errado, eu prefiro não fazer nada. Então é a lei do menor esforço, a lei do, assim, Não, nada. é a lei do menor Nossa, risco. A lei do menor menor. risco. Ah, A lei do tá. menor risco. Poxa, eu vou tentar ajudar, mas eu acho que vai dar confusão, eu posso ofender, eu posso maltratar. Cara, vai e faz a si mesmo. É melhor você estar se debatendo, confiando que se você fizer torto, você vai conseguir reestruturar, vai conseguir fazer, do que não fazer nada. Do que não fazer nada. Então diversas pessoas entram nessa neurose. E é uma neurose que dominou o mundo. O mundo está dominado por situações de indecisão. Mas não é indecisão para tomar uma decisão. Eu acredito e sigo os valores do Cristo. Ah, mas não sei se eu tenho que fazer isso não. Ah, eu acho melhor que não. Ah, mas se eu conversar com fulano ou Beltrana, pode ser que ela vai me levar a mal. E talvez eu não fale com amor. Aí a pessoa prefere não falar nada. A pessoa acredita. Existe uma coisa que eu vou falar aqui agora. Talvez vocês vão me trucidar, vão me chicotear por um bom tempo. O que eu vou acabar de falar agora, mas é baseado em Emmanuel e diversas outras publicações. Não é opinião minha. Foi tão chocante para mim quanto será para vocês. Deus não manipula a matéria. Deus não manipula matéria. Nem um milímetro. Todos os recursos que você vê observando e criado nos infinitos esplendores da galáxia são criações de outros espíritos. Espíritos altamente evoluídos que seguem fielmente as leis divinas. As manifestações físicas que ocorrem são em funções das leis divinas, que vivem dentro deles, como vive dentro de cada um de nós. As leis divinas já estão em nós, só que a gente está num estágio ainda muito embrutecido. A gente não sabe estar com a nossa consciência em harmonia com as leis divinas. Então a gente não consegue se expressar sempre de maneira positiva. A gente sofre com isso ainda. Quem já alcançou altíssima envergadura moral, altíssima envergadura espiritual,
do ponto de vista de amor e sabedoria, ela já consegue exercer diretamente a vontade do Pai. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Aí algumas pessoas falaram, não, então, lembra lá do Concílio de Nicéia? Aquela perturbação toda que aconteceu no Concílio de Nicéia? Foi lá que falaram que Jesus era Deus. Deturparam tudo, transcreveram tudo, alteraram tudo. Ele nunca falou que era o Pai. Ao contrário, o tempo todo ele falava, quando ele falou eu e o Pai somos um só, foi pobreza de linguagem, pobreza do idioma, para falar de algo extremamente complexo. Eu estou em harmonia com o Pai. Eu vim em nome do Pai. Eu vim cumprir os objetivos do Pai. E desde a construção desse planeta, nós estamos vivendo numa série de leis divinas, as leis que englobam matéria e espírito, e tudo funciona harmonicamente. Mas a manifestação física da matéria são princípios que foram elaborados, por exemplo, pelo Cristo e por todos os trabalhadores do Cristo. E é essa a nossa destinação. Passar a exercer as mesmas funções, as mesmas capacidades. Foi por isso que Jesus igualmente falou, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Por que ele estava falando? Vocês não têm ideia o que tem na galáxia. Você não tem ideia o que tem no universo. Aliás, vocês nem olharam para o universo ainda. Naquela época ninguém nem olhava para as estrelas, não queria nem saber, não sabia a distância que era. Né? A luz leva anos para chegar aqui na Terra. A pessoa não tem ideia do tamanho que é o universo. Até hoje a gente não tem a ideia completa. Né? Então o que ele está querendo dizer com isso? Eu sei que a frase é pesada, porque todo mundo acredita o seguinte, nossa, estou vendo a floresta, estou vendo os animais, eu achei que foi Deus que criou tudo. Não, Deus criou o princípio espiritual. O princípio material, ele deixa em função dos colaboradores. O mecanismo, a mecânica, a ciência descobriu sobre osmose. Né? Todo mundo conhece osmose, né? Se você pegar alguma coisa que não é muito salgada e você botar sal do lado, o sal quer ir para dentro daquela coisa que não é salgada. Isso é um fenômeno de osmose. Mas é um fenômeno natural. Que você vê na natureza, daí a palavra natural. Mas alguém escreveu esse código. Alguém programou para ser assim. Alguém desenvolveu essa estrutura da matéria seguindo uma lei divina. Seguindo uma lei divina. Poxa, mas como é que esse cara teve confiança de estruturar o dia dele, de estruturar os afazeres dele, seguindo leis divinas? Como é que ele teve essa confiança? Experiência. Ele fez milhões de vezes errado. Não foi pouco, não. Porque ele também foi criado simples e ignorante, assim como todos nós. Não existe privilegiados na história da humanidade. Nunca houve e nunca irá existir. Então todos nós estamos passando por processos educativos, ligados aos sentimentos, ligados à razão. Tudo é expressão de educação, de desenvolvimento. Mas quem vai ter que desenvolver somos nós mesmos. Deus não fará por nós. Eu tenho um problema ali, acho que uma encosta pode cair e acertar uma casa. A encosta caiu e acertou uma casa. Puxa vida, onde estava Deus que não viu isso? Bem, ele aguardava que as pessoas que viviam ali se preocupassem umas com as outras. Que as pessoas que viviam ali se inteirassem de como funciona o mecanismo da matéria e trabalhassem para com os outros, exercendo o trabalho de Deus. Deus não vai manipular a matéria para a gente. Isso é uma utopia. Eu sei que é chocante. Você, mas que isso? Que coisa perturbada. Eu sempre acreditei que Deus criou a terra, criou os animais. Sim, ele criou. Todo princípio espiritual. Tudo que é espírito, que não é matéria, Deus criou. Tudo que é matéria que você está observando, existem espíritos controlando. Quando a gente descobre, estudando doutrina espírita, que o Cristo tem condições de pegar a matéria mais essencial de todas e manipulá-la,
Né? Ele pega o fluido cósmico universal. Isso está no livro dos médiuns, já estudamos isso. Jesus tem a capacidade de manipular o fluido cósmico universal. Só quem produz isso é Deus. Mas ele produz, ele não manipula. Ele deixa para os seus filhos manipularem, para os seus filhos desenvolverem, organizando e estruturando através de leis divinas, de equilíbrio, de amor. Claro que a lei principal que organiza tudo é o amor. Só que a gente não entende. Amor na matéria? Isso não faz sentido. Não, faz sim. Atração, repulsão, o equilíbrio dos elétrons em volta do núcleo de um átomo. Né, pô? Ah, mas os elétrons são negativos e o núcleo é positivo? É, mas é muito similar às galáxias, né? Com certeza é alguma lei que está ecoando em todos os níveis da matéria. E quem vai ter que desenvolver esses trabalhos, essas atividades, somos nós. Somos nós. Tudo bem, estamos falando de galáxias, estamos falando de algo super complexo, mega complexo. Agora vamos para o mais simples. Temos treinamentos simples. Você tem que tomar banho todos os dias. Você tem que cuidar do seu cabelo, das unhas todos os dias. Esse treinamento não é em vão. Você tem que varrer o chão todos os dias. Não varra o chão achando que você está só varrendo o chão e vai varrer de novo no dia seguinte, que esse trabalho não serve para nada. Não é verdade. Todos os trabalhos repetitivos aqui na Terra são trabalhos para nos educar. São educandários de luz. A gente não tem ideia o que aquele trabalho representa na nossa alma indisciplinada, na nossa alma que não tem paciência, da nossa consciência que não quer fazer trabalhos repetitivos, que fica lutando contra o que é o feijão com arroz do dia a dia, que você tem que fazer suas obrigações. Você tem que ter confiança. Eu consigo. Eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir dominar e eu vou conseguir descobrir, afinal de contas, o que eu tenho que fazer para estar em harmonia com as leis divinas. Parece que eu estou dando uma volta. Ah, mas o que isso tem a ver com o telefone? Rebeldia. O telefone foi a prova. E daí qual a diferença que está a sequência do número? É você que tem que telefonar, olha pro teclado e digita. E daí que está no número trocado? Não, mas estava numa sequência que não agradou as pessoas. As pessoas mandaram de volta para a fábrica, nos Estados Unidos. Eles não aceitaram. Não houve aceitação. Era muito mais difícil. Eles queriam usar o anterior. Não começaram a comprar mais os novos. Mantiveram os antigos de disco, que eram mais lentos, mais pesados. Né? As pessoas machucavam o dedo. Né? Era mecânico. Quem usou sabe o que eu estou falando. Era 100% mecânico. Se eu tivesse que digitar rápido, a pessoa preferia botar lápis, botar caneta para digitar, para não ficar... por exemplo, uma senhora ou então uma moça, né, que foi lá e pintou a unha. Fez a unha. Vai ficar enfiando o dedo ali, arrastando a unha? Vai destruir a unha. Se a pessoa está com problema na unha, se a pessoa está com machucado no dedo, era difícil. Era mecanicamente difícil de manipular ali o disco. Então, o telefone de disco para o telefone digital foi um aprendizado sobre a nossa consciência. Caramba, tem coisas que a gente não aceita. Você pega a história de Nosso Lar, todo mundo se assusta com a história de Nosso Lar. No início de Nosso Lar, as pessoas desencarnavam, chegavam lá e ficavam exigindo o tipo de comida. Eu quero comer isso, o outro. Eu quero comer macarrão, porque eu vim da Itália. Eu quero comer aquilo, outro, que não sei o quê. Não, vamos acabar com isso tudo. Ninguém vai comer nada. É água para todo mundo. Nosso lar. Nosso lar. Não é uma cidade espiritual qualquer. Também não é lá grandes coisas. Mas, enfim, é nosso lar. É algo que você tem com um extremo cuidado, extremo admiração. Mas aí você descobre o seguinte, caramba, como que a nossa consciência é extremamente persistente. A gente não quer mudar. A gente fica numa resistência danada. E quando a gente chega para as tarefas em que a gente se desafia, quando a gente está reencarnando, todos que reencarnaram afirmaram o seguinte: eu quero me transformar. Se você perguntar para uma criança que vai para a escola,
dependendo da idade, né, uma criança lá até quarta, quinta série, se ela pudesse nunca mais ir para a escola, nunca mais voltava na escola. Por N motivos, né? A escola é um ambiente difícil. N motivos. Mas o motivo principal é uma resistência grande que nós temos para ceder a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, para aprender uma nova forma. Isso já é uma resistência grande. Nesse aspecto dessa resistência, existe aquela resistência também de que a gente perde a confiança em nós mesmos. Caramba, eu tentei 20 encarnações, deu ruim. Por que a 21ª vai dar certo? Já viu as pessoas falando isso? Né? Quando foram conversar com alguns grandes inventores de grandes tecnologias, poxa, mas você tentou 100 vezes. Teve desenvolvimentos que foram tentados como resolver o problema mais de 1000 vezes e o cara não conseguiu. Por que você continua persistindo? Não, eu descobri 1000 vezes a forma como não era a melhor de ser feita, mas eu fiz as 1000. Ele valoriza as 1000 vezes que ele tentou. Ele valoriza as centenas de vezes que ele se esforçou. Essa questão de ficar sempre nessa resistência toda, de achar que a nossa experiência, mesmo fracassada, ela não tem objetivo, ela tem objetivo. Ela tem um objetivo profundo na nossa alma. São experiências que vão te munir de confiança. Vão te munir de confiança. Pô, você tem coragem de sair aqui correndo. A pessoa caiu lá no mar, né? Tá a 300 metros da costa. Você tem coragem de se jogar na água e nadando até lá e pegar a pessoa? Mas se a pessoa já fez isso em outras encarnações, pode ter certeza, ela pula. Ela bate no peito e fala, eu consigo. Eu sou fera, eu consigo. Pô, mas isso não é orgulho e vaidade? Ué, você quer desenvolver uma consciência sem orgulho e sem vaidade? Já tentou fazer isso? Não tem, é impossível. É impossível. É lógico que ele vai precisar ganhar confiança. É lógico que essa confiança não pode ser demasiada e desequilibrada. Então, todos os recursos que Deus deposita em nós, e são inúmeros, nós não usamos. É esse a grande mensagem. Nós não usamos. Então, ele comenta, no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Nós temos obrigações a cumprir com Deus, não é assim não. Poxa vida, eu tô como uma filha, eu tô como um filho, como é difícil educar, como é difícil dar bom exemplo, como é difícil fazer com que a criança não fique impregnada com as loucuras do mundo. É difícil, mas Deus está confiando em você. A única pessoa nesse mecanismo que não confia é você mesmo. Mas Deus já depositou 100% de confiança em você. Ele tem certeza absoluta que as experiências que você tem no passado, que todas as possibilidades que você já levantou, você tem condições de desenvolver e executar bem esse trabalho. Só falta boa vontade, coragem e sentimentos nobres. E você vai conseguir. Então, é isso. A gente não pode ficar desanimando. A gente tem que ter em ti mesmo, diante de Deus. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Por isso que Paulo fala sobre isso. Então, só para fechar aqui o trechinho. Por que te manterás indeciso, ou seja, duvidoso, vacilante, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Ah, mas esse trabalho eu acho que eu não devo fazer não. Ah, essa função, eu acho que eu não devo fazer essa função não. Ah, viver com fulano, fazer isso, fazer aquilo, acho que eu não tenho que fazer não. A resposta de Emmanuel: faze-o retamente. Faz esse trabalho que você já está vinculado, faz ele retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. Poxa, mas aí isso parece, né? Porque a gente tem a tendência a querer viver a morbidade dos outros séculos. Por que morbidade? Porque isso não tem nada a ver com religião. Nada a ver.
todo esse aspecto, não, eu não tenho que ficar, né, orgulhoso de mim mesmo, vaidoso de mim mesmo. O que que é o orgulho? O que que é vaidade? A gente tem que estudar isso profundamente. O que são os abismos morais? É o excesso. É quando ele excede, começa a maltratar os outros. Enquanto ele está operando e amparando a todos, isso não é problema. Nem de perto. É o contrário. E quanto mais aquela alma tiver consciência, esse potencial que eu estou exercendo não é meu. Eu estou exercendo em nome do Pai. Não é para mim. Quanto mais a consciência vai evoluir. Sim, É uma pergunta que não quer calar aqui, vou perguntar. sim. E quando assim você faz determinado trabalhinho lá, aí começam a vir pessoas, olha, isso, ó, que, ó, isso, ó, assim, falando, tecendo isso que você, assim, foi ótimo, isso aqui, essas coisas de elogio, sei lá como é que é esse negócio. Aí aquilo, de repente, assim, é como se você sentisse, você entra em contato com todo um passado onde você caiu com a cara na lama mesmo. Aí você fala assim, nossa, eu já vivi isso. Aí você, assim, aquilo te dá um trabalho para você, porque, assim, não, peraí, não, o foco é para cá, é focar no trabalho e não focar nesse negócio que estão falando, não. Então, mas É olha só, complicado. eu mandei uma mensagem para o grupo há um tempo atrás, alguns dias atrás, sobre Judas Iscariote. A gente tem que reler aquela página, porque ela está totalmente ligada a essa página. Aquela mensagem de Humberto de Campos é impressionante. Humberto de Campos, a gente sabe, né? Como Humberto de Campos narra em detalhes em outras mensagens também, e nessa mensagem, Judas Iscariote deixa claro quem ele foi. Quem ele foi nessa encarnação na França. As loucuras que ele teve que passar e sofrer, né, para poder unificar e manter a estrutura da França. A França tinha que ser preservada. Pessoas tiveram que se sacrificar por isso. E a gente não entende como que a história é construída, inclusive a história espiritual. A gente acha que não, que é tudo milagre divino, é Deus, não sei o quê. Sem a participação nossa, não tem evolução. Participação efetiva nossa, não tem evolução. E milhões se sacrificaram para a gente estar vivendo hoje a beleza e a ternura de estar num ambiente de paz, de tranquilidade. Eu não tenho soldado no portão vigiando meu portão. Você tem? Não, ninguém tem. Isso alguns séculos atrás, para falar o seguinte, como que chegou a esse ponto? Você não tem guardas vigiando o portão? Isso é um absurdo, como você consegue isso? Então a gente não entendeu como que tudo evoluiu. Agora, voltando especificamente ao que você acabou de comentar. Judas Iscariotes retornava e retorna nos locais onde ele mais fracassou, onde ele mais sofreu, onde ele mais conseguiu superar. Nossa, não é que eu fiz assim? Existe uma corrente filosófica, por isso que eu digo filósofo, é bem filosófica. Você deve esquecer o passado, e aí você vai ser feliz. Isso é totalmente errado. A página fala justamente o oposto. Aquela página fala justamente o oposto. A sua confiança em exercer certas funções, em suportar certas amarguras, é justamente o oposto. O seu histórico espiritual é que está te brindando a capacidade de assumir outras responsabilidades e suportar outras dificuldades que talvez sem experiências anteriores você não suportaria. Você não suportaria. Então, sim, nós precisamos das experiências ruins, porque nós ainda estamos gravitando na dualidade. Ora a gente ama, ora a gente odeia, mas o sentimento está na mesma classe. Classe, ódio, amor. Daqui a pouco ele vai se tornar uno, somente amor. Então ele fica oscilando. Oscila para ódio, oscila para amor, oscila para ódio, oscila para amor. Um dia ele não vai oscilar mais. Ele vai se tornar uno na nossa consciência. E é assim todos os aspectos fundamentais da nossa consciência. Nós oscilamos. Dependendo do assunto, você tolera. Mudou o assunto, você vai reagir mal. E é totalmente natural. Totalmente natural.
O que não é natural todo mundo imaginar o seguinte: não, eu tenho que esperar o mundo todo se transformar e aí eu vou só agir, só fazer o bem. Eu tô agindo mal é porque o mundo tá numa condição adversa, sabe? Uma coisa, uma bagunça, uma gastura. Se não tivesse assim, eu estaria bem. É mentira. É a pior mentira que você pode contar para sua consciência. O mundo é perfeito. Todos os outros colegas de turma, perturbados, alienados, os psicopatas, os malucos, todos os tipos e estirpes que pode imaginar na Terra, eles estão vivenciando as suas próprias consciências. Alguns querem mergulhar em loucuras. Você acha que Deus vai impedir? Ele deixa. Não é mais um espírito criancinha, não. Ele precisa passar por aquela experiência. Deus deixa. Porque daqui a pouco ele está arrumando para situações mais avançadas, de maior desenvolvimento. Então, sim, nossas experiências ruins são importantíssimas. Sem elas, não vamos conseguir ter base para poder desenvolver outras. Então, sim, existe essa confiança que pode ser classificada como orgulho e vaidade. Mas você consegue pegar a tarefa e cumprir? E não fica vaidoso por ela, sabe o que está fazendo por Deus? Então não é orgulho e vaidade. É isso que eu estou querendo dizer. Não é orgulho e vaidade. Olha, está acontecendo uma situação assim, assim, assado e tal. Aí chamaram você para resolver. Aí, não vou resolver não. Eu não tenho essa confiança em mim não. Mas Deus tem. Você estava perto do problema. Você estava perto do problema e você ainda foi chamado nominalmente para o problema. O que você acha que Deus espera de você? Oferte o seu melhor. Oferte as suas potencialidades. Você tem que entender que você está trabalhando ali para o Cristo. Você está trabalhando ali para Deus. Porque todos os espíritos, quando alcançarem uma evolução extremamente elevada, todos estão operando em nome de Deus. Todos estão operando, criando lógicas, criando padrões de funcionalidades segundo as leis divinas. De amor, de equilíbrio, de cooperação. Ele não tenta resolver o problema sozinho. Ele chama outras pessoas. Paulo de Tarso percebeu isso. A gente vai perceber isso lá no livro Paulo Estevão. Quando Cristo induziu ele, olha Paulo, use os potenciais do Espírito. Use os seus potenciais do Espírito. Ele, Senhor, o que queres dizer com isso, Senhor? Paulo, escreve. Ô teimoso, meu irmão, escreve. É lógico que a habilidade de concentrar o pensamento, meditar e dar uma resposta por escrito, ela é diferente da palavra falada. Todo mundo sabe disso. Se você for sentar para escrever uma carta, você não vai escrever como você fala. Só quem faz isso é quem está vivendo uma vida de forma muito inadvertida. Mas você vai parar, pensar antes de escrever. É um potencial da sua alma. Você consegue meditar melhor antes de escrever. E o que ele fez? O que Paulo percebeu? Nós vamos observar isso lá no livro Paulo Estevão. Ele nunca parava para escrever uma carta para algum grupamento, para alguma igreja de Corinto, enfim, a carta aos Romanos. Ele nunca parava para escrever sozinho. Ele percebeu, tem que ter aqui algumas pessoas, chamava algumas pessoas, reuniam junto com ele, eles entravam em prece, pediam ajuda, pediam amparo, pediam intercessão para poder melhor exercer aquele pensamento, e aí sim começava a escrever. Paulo ia falando e outra pessoa ia anotando. Ele ditava as cartas. Ele podia falar o seguinte: eu não sou cristão. Ei, que isso? Eu não fui apóstolo, eu não fui discípulo direto do Cristo. Eu vou ficar escrevendo cartas? Não vou escrever, não. Não, isso aí isso é para Simão Pedro. Isso é para Tiago. Não foi. Foi com ele. Quem estava mais capacitado para escrever as cartas? Ele. Ele ficou nessa de, puxa vida, eu persegui, matei um monte de cristão, criei um movimento que assassinou vários outros. Meu Deus, como a vida é infeliz, que coisa horrível. Ele ficou nessa choradeira a vida toda? Não. Ficou 3 anos no deserto, sofrendo, amarguras com relação à própria consciência,
amarguras com relação aos próprios enganos, tudo que ele fez errado, revisitando as experiências que ele escolheu, não esquecendo elas, não esquecendo, aprendendo com elas. O que eu fiz no passado que vai me garantir experiências e maturidade para melhorar o que eu vou fazer daqui a alguns anos? Foi isso que você comentou no começo. Hein, Maria? Foi exatamente o que você comentou no começo. Nossa, vi uma situação assim, assim, assado. Queria até ajoelhar e agradecer. Você percebeu na sua consciência, caramba, não é que eu estou vivendo com isso de uma maneira diferente. Eu observo para o fenômeno manifestado de uma maneira diferente. Porque a sua experiência te brindou para enxergar a vida dessa maneira. Então, sim, seja qual for a tarefa, faça ela retamente. Retamente em relação à sua consciência, né? Você não tem como criar bases de retilineidade a partir da consciência de terceiros. Você cria com a sua. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo. Deus está confiando em você. A única pessoa que falha na fé somos nós. Diversas pessoas ficam falando, fé, acreditar que Deus, né, Deus faz o melhor pra gente, aham. Essa parte da fé é a fé infantil. É a fé infantil do milênio passado. Desse milênio pra cá, depois da chegada do Espiritismo na Terra, da terceira revelação, acabou essa coisinha de fé que Deus está fazendo coisas para você. Você não está mais preocupado com isso, você já tem certeza disso. Tudo que Deus oferta e estrutura, com os seus milhões e bilhões de espíritos puros e maravilhosos que ajudam a orquestrar e equilibrar o cosmos, que opera continuamente junto com Deus, incessantemente, na verdade você descobre que você, ou seja, cada um de nós, é que estamos falhando na fé. Você tem que ter fé em você mesmo. Eu consigo. Nossa, vou ter uma situação assim, assim, assado, quando chegar em casa, a pessoa brigou comigo, assim, assado. Eu tenho que desfazer aquilo. Eu tenho que transformar aquele clima de ódio em clima de paz, em clima de amor. Faz uma prece. E tenha confiança em ti mesmo, porque ninguém vai falar através de ti. Não, aí você fica pedindo, Senhor, que os espíritos de luz falem através de mim para resolver o problema. Ele vai falar, não, acorda. Acabou, essa época acabou. Bota sua consciência para enxergar a verdade. A verdade é, eu estou te treinando, te capacitando para você sempre refletir luz divina e operar essa luz. Colocar essa luz em operação. Ou seja, você vai ter que fazer manutenção do seu espelho para estar em acordo com as leis divinas. O bem para com todos, compreensão das imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí vai vir aquela inspiração, já sei, eu tenho que chegar lá, eu tenho que me humilhar. Como que eu pude não reconhecer o seu coração nessa situação? Puxa vida, eu fui ingrato, eu fui isso, eu fui aquilo, me perdoe, como eu pude fazer isso? Como que eu posso reaver e reequilibrar essa situação? Você vai ter que se humilhar, vai ter que aprender a fazer isso. Independente de que você diga assim, mas eu estava... não é certo, provavelmente, não é dizer que está certo, mas dizer, puxa, está pautado dentro do que Jesus ensina, mesmo que o outro diga, você está errado, tudo bem, pede perdão a si mesmo, não é? Exatamente, porque você sabe que você quer construir a paz. Você quer construir a paz ou quer ter certeza? Ou quer ter razão? Eu já falei isso com diversas pessoas. Eu tô com um problema com a minha irmã. Eu tô com um problema com não sei. Você quer... Antes de conversar sobre qual é o assunto, eu nem preciso saber qual é o assunto. Eu preciso que você me diga como é que está a sua consciência agora. Você falando agora aqui comigo. Você quer ter razão ou você quer gerar paz? Mas olha só, mesmo várias querendo... pessoas admitem, eu quero ter a razão. Então você não vai gerar paz. Eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência. Eu queria, mas agora que eu estou revisando algumas coisas com o estudo, eu falo, poxa, eu queria, mas eu estava indo na contramão. É ruim, né? A gente demora para ter consciência de alguma coisinha. Porque a gente acha que a gente tem que implantar o bem forçando ele. A gente nunca quer revisitar as escolhas do Cristo e como Cristo operou. O Cristo não forçou nada. Em absoluto. Amou a todos.
e só exercia o amor, o perdão, a tolerância o tempo todo. Não impôs nada. Zero. Ah, mas no templo ele ficou nervoso, ele chutou isso, chutou aquilo, ele virou as mesas, não sei o quê. Ele não estava falando ali com qualquer um, tá? Ele estava falando com o Templo de Jerusalém, um grupamento de capelinos, um grupamento de capela, dos exilados de capela, espíritos que estão, no mínimo, alguns milhões de anos à nossa frente. A gente esquece isso. Então, a gente precisa despertar para esse detalhe. Ele não estava sendo duro com a humanidade inteira ali, não. Ele está falando claramente, ele estava sendo enérgico. O que falam mais, que ele chutou, que fez isso, fez aquilo, a gente tem que observar se foi isso mesmo. Aí tem que pegar lá mensagens de Emmanuel, correr atrás disso daí, porque eu duvido muito que ele tenha feito isso. Chutar e ficar nervoso, ele foi enérgico. Falou energicamente a verdade. Porque ele havia prometido isso. E todos os povos que vieram de Capela, foi 1 milhão de almas, aguardavam isso dele. Ele convidou essas almas para ajudar a germinar aqui na Terra uma série de potencialidades e transformações. Disseram que eles iam ser importantíssimos na evolução, na escala evolutiva, proibiu os egípcios de interferir na evolução tecnológica do planeta. Por isso que ninguém sabe como é que muita coisa foi feita lá no Egito. Foram proibidos, vocês não podem se envolver. Mas vocês vão exercer um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento contínuo, da mediunidade, dos princípios da filosofia, dos princípios religiosos, a religiosidade divina, né? Não essa da terra. A religiosidade divina, aquela que busca você reconhecer que dentro de você Deus opera através de você continuamente e que você vai ter que aprender a domar a sua incapacidade ainda de perceber Deus. Você ainda não percebe Deus, a gente não percebe ainda Deus, mas Deus opera dentro de cada uma da sua criação. Então, é difícil? É. Dá para persistir? Dá, mas temos que nos desligar do pensamento do milênio anterior. Para começar agora essa nova jornada, né? Esse novo ciclo de 7.000 anos, nós temos que esquecer esses pensamentos psicóticos alucinados do passado. Você não está desenvolvendo fé para acreditar em Deus. Não é isso. Não, estou desenvolvendo fé para confiar em Deus. Não, não é isso. Não é isso. É lógico que você confia em Deus, você já estudou bastante, você tem certeza que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acabou, você tem certeza que Ele faz tudo, que Ele nos ama profundamente. Nos ama profundamente. Acabou, ponto. Então aonde está a fé? É o contrário. Deus pode confiar em você? Você é de confiança? Se eu pedir para você fazer uma tarefa de 500 anos, você vai fazer? Você não vai amarelar. Você vai amar, você vai se sacrificar pelo bem comum de todos, vai se apagar. Ah, mas eu vou atrasar minha evolução em 1000 anos. Sim, você faz? Sim, eu faço, Senhor. Me aponta aí que eu pulo. Me aponta o buraco escuro que eu pulo. É isso. Você tem que ter confiança em você mesmo. Sim, Deus já depositou infinitos potenciais dentro das nossas almas. Temos experiências do passado equivocado? É claro que temos. Elas são ruins? Foram ruins? Foram. Mas não foram inúteis. É isso que a gente tem que despertar. Elas não foram inúteis. Como não foram inúteis para Judas Iscariotes. Ele reconheceu, caramba, lá fui eu me envolver com essas ideias de revolução, de querer fazer revolução e tomar o poder, se beneficiar do poder. Como que eu me iludi com essas bobagens? E como que esses pensamentos às vezes nos perseguem? Adivinha o que está acontecendo na humanidade? Exatamente isso! Exatamente isso. Você pega a teoria do socialismo adoecido da Terra. É isso.
Você pega a teoria do comunismo adoecido na Terra, é isso. E várias outras teorias. A pessoa não aceita que às vezes vai ter que nascer num lugar que tem deficiência de água, tem deficiência de alimentos. Porque ela precisa passar por isso. Chegar num lugar que tem deficiência e transformar aquela deficiência. Ué, vai lá, transforma. Brilha, tua luz. Ah, mas isso não é para Deus, não? É para mim? É para você. Então a gente esquece isso. Olha, tem um problema assim, 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 lá em Sri Lanka. Lá em Sri Lanka tem um problema. Assim. Ué, nasce lá e resolve, ué. Vai amarelar por quê? É isso que a lei de evolução está nos conclamando. E já deixou claro. As trombetas já soaram. Precisamos de soldados. Os soldados do amor. Que aonde quer que eles nasçam, eles estão sempre dedicados a amar e servir. Livro Renúncia. Alcino explica para Pollux. Pollux, eu vou te explicar. Eu vou te ensinar a amar e servir. Eu vou nascer junto contigo. Ele aceitou? Ele aceitava o que ela falava? De jeito nenhum. Até repudiava. Né? Então é isso, pessoal. Vamos voltar para o estudo original. Eu sei que essa página é fantástica. E temos que sempre desenvolver essa confiança. Eu consigo. Eu vou me superar. Eu vou conseguir gerar amor e sabedoria. E eu vou conseguir gerar resultados que Deus aguarda que eu gere. Obrigações que temos que cumprir à face de Deus. Ok? Vamos lá, então. Eu vou abrir uma nova sala, que já vai encerrar aqui agora. Aí eu abro uma nova sala e a gente continua o estudo lá no Livro dos Médios. Já mando o link para vocês. Então, assim, é proposital que eu estou aumentando os tempos dessas páginas iniciais, né? Que, aliás, eu não gosto de chamar de página inicial. Essas páginas são extremamente profundas e que a gente vamos ter que despertar, né? Para as necessidades que Emmanuel está chamando nossa atenção, né? Porque isso impacta na mediunidade. Explicitamente, com relação, eu vou ter essa condição de fazer isso? Mas quem sou eu, meu Deus, na mesa mediúnica? Quem sou eu? A mediunidade já está ocorrendo. Ela já está ocorrendo. Esse potencial já está depositado. Talvez o que esteja faltando é só um pouco mais de experiência, um pouco mais de consistência e um pouco mais de confiança em si mesmo. Eu consigo. Eu vou operar em nome do Cristo. Eu consigo. Eu vou conseguir ofertar o meu coração com amor e carinho. Eu vou conseguir. E é isso. Então, só, continuando então, finalmente, capítulo 6 das manifestações visuais. Parece que estamos presos aqui no loop infinito do tempo, né? Estamos no item 100. Vamos lá para a pergunta 18, que deixei aqui marcado, para a gente continuar. Vamos ver se a gente consegue fechar hoje esse item 100, que ele é bem grandinho, né? E pergunta 18. Podem me interromper, ok? Se não entender alguma coisa, a gente vai... Eu tento explicar aqui algumas coisinhas e a gente pode ir interagindo, sem problema. Vamos lá, pergunta 18. 18ª pergunta. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta dos espíritos. Pela mesma razão, porque vedes... Vamos lá. Pela mesma razão porque vedes, durante o dia, durante a noite, as estrelas e não as divisais em pleno dia. Resposta bonita, né? Você já vê que não é de um espírito qualquer. Pela mesma... Então, vou repetir aqui porque só para a gente atualizar. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica que isso são efeito do silêncio, da obscuridade ou sobre a imaginação? Que eram algumas teorias sobre isso, né? Haviam teorias sobre algumas aparições que se davam mais à noite e a pessoa ficava muito preocupada com isso. Eu acho que isso aí tem a ver com
coisas da obscuridade, do silêncio. E ele comenta brilhantemente: pela mesma razão porque vedes, durante a noite, as estrelas, e não as divisais em pleno dia. Então, é óbvio que quando o sol está raiando, há uma disputa de luz, mas a estrela está lá, né, no mesmo lugar. Né? A estrela não mudou de lugar. Outras estrelas estão também disponíveis para você apreciar. Então, a grande claridade pode apagar uma aparição ligeira. Mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquire os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Ou seja, só para poder desconstruir, né, essa percepção, porque Kardec sofria não é uma perseguição explicitamente, como ele colocava nas revistas, na revista espírita, e abertamente para que todos pudessem contestar, né, contrariar as observações dele, muitos alegaram que era fruto da imaginação. Okay? Nós passamos por esse sistema, né? Por esse sistema que tentou explicar lá em cima, bem lá no começo do Livro dos Médiuns. Né? O sistema da chamada imaginação, que o médium não viu nada e está imaginando tudo. Então vamos ver a nota aqui de Kardec. Nota: muito mais frequentes e gerais do que se julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por medo do ridículo, e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido a que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se presta o aspecto das localidades. Então, a informação daqueles médiuns que conseguem relatar e descrever acabam se dispersando no meio de conceitos eu acho que não foi, conceitos sociais, tradições, não sei, acho que não é isso não. Então, acaba não percebendo, mas acontece. Tem pessoas que veem o espírito e ele acha que está encarnado. Aí ele olha de novo, não está mais lá. Nossa, que coisa, que mal educado, saiu correndo, nem me deu tchau, nem falou nada. Eu, hein? Às vezes nem passa pela cabeça da pessoa. Com o Chico Xavier era o contrário. Às vezes ele estava sentado no banco, tinha uma pessoa do outro lado da rua, sentado no outro banco do ponto de ônibus, dando tchau para ele. Aí ele chegava para alguém do lado dele e falava assim, lógico, pessoas que ele conhecia e que compreendia o fenômeno. Você está vendo alguém ali do outro lado, dando tchau para cá? Ele às vezes não conseguia distinguir se estava encarnado ou não, né? Mas durante o dia, normalmente. Mas aqui ele está falando de outros aspectos, né? Que às vezes a pessoa tem vergonha, não tem coragem de falar. A credulidade, ou seja, aqueles que acreditam, né? O ato de crer, né? A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. Ou seja, também o contrário. O silêncio da solidão, o escarpamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas de tempestade, aqueles ventos, parece uivos. Nossa, acho que tem algum espírito aí uivando. Não, é só o fenômeno do som mesmo, passando em frestas, né? O eco das montanhas. Eu lembro uma vez que a gente estava com as crianças, eu e Sandra com as crianças num lugar, e aí a porta estava meio aberta, né? E aí começou a ventar forte, vento de prenúncio de tempestade. Aí começou a fazer aqueles uivos de desenho animado, né? E como no desenho animado era sempre associado a alguma coisa medonha, as crianças, ai meu Deus, que medo! Ai meu Deus, medo de quê, meu Deus? É o barulho do vidro, vem aqui, ó. É um fenômeno lindo. É como soprar um instrumento de sopro. Vem cá ouvir, vem até na fresta. Olha que fantástico. Aí a pessoa viu, vou pegar com o fenômeno. Botei a cortina, tampou e parou o som como? É o barulho do ar passando numa fresta
por um fenômeno de deslocamento do ar, né? Como ele se descola e percola essa fresta, ele gera esse vórtice atrás que dá variação de pressão e gera esse som, né? Sempre proporcional ao tamanho do objeto. E elas ficaram assim, encantadas, né? Depois, mas no começo, mó medo, né? Então, ó, o silêncio da solidão, a pessoa começa a ficar com medo, o escarpamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão. Para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção, há a realidade. O estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Então, tirando tudo isso, você começa a estudar esse grau de interação que existe entre os planos, com mais naturalidade, né? Então é isso que Kardec quis destacar. Pergunta 19. 19ª pergunta. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático, de êxtase, né? Resposta, no caso aqui de Erasto. Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Ou seja, o médico está andando na rua e ele fala com alguém e esse alguém não é encarnado, mas ele não sabe que não é encarnado, né? Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase. Estado que lhes faculta uma espécie de dupla visão. Aí a pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Questão 447. Depois a gente pode retomar. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou... Essa questão aí está dizendo que você pode ter a visão, mas não em estado de êxtase, né? Não, o estado de êxtase... Não, ele está dizendo que o estado de êxtase está próximo. Ele está num estado meio próximo de êxtase, mas ele não percebe. O médium não percebe. O médium não consegue perceber. Ele comenta aqui, ó, entretanto, as pessoas que os veem, vê o espírito desencarnado, se encontram muito a miúde, ou seja, muito próximo, num estado próximo do de êxtase tradicional de uma mesa mediúnica. Só que ele não percebe. Estado que lhes faculta uma espécie de dupla visão. Então, essa dupla visão, por isso que a doutrina espírita não chama mais o fenômeno mediúnico de mediuanismo. O fenômeno é chamado mediuanímico. Existe uma parte de animismo, onde essa dupla visão é que você está olhando com os olhos da alma. Está olhando com os olhos da alma, com os olhos o médium, ele está conseguindo ver com os olhos como se estivesse fora do corpo físico, mas ele está no corpo físico, mas não os olhos, o órgão do corpo físico, mas o olho perispiritual. Agora você me deixou... Sim, pode falar. Desculpa aí, eu tomei à frente. Não, aqui. E quando você, por exemplo, você olha e vê um exemplo, já aconteceu, vê um balanço se balançando sozinho, você não vê ali propriamente, você vê que está balançando, você olha, quando era pequena, o boneco, ele se move, ele sai da cama. Isso aí é o quê? Sim, e as pessoas que... Não, narrando desse jeito como você está narrando, você está me induzindo. Você está me induzindo a acreditar, pela forma como você está falando, você está guiando o meu pensamento a construir um fenômeno. Kardec pede para a gente fazer o contrário. Estude o fenômeno com cuidado. Primeiro exclua tudo de manifestação natural, exclua de percepções, para depois você estudar o fenômeno em si. O que está falando é o seguinte aqui, um médium adulto não é mais criança. Criança vive dos dois lados. É muito difícil. O que criança narra,
Às vezes ela não está narrando que Não, está no mas corpo foi na físico. fase adulta também. Assim, eu olhando a pessoa, eu dizendo, tá vendo? A pessoa dizendo, não, não estou vendo. Então, quer dizer, em verdade não era uma realidade. Eu que estava, não sei. Então, mas pode ser uma dupla visão. É isso que ele está falando. Você está enxergando com os olhos da alma. Como ele disse aqui, estado que lhes faculta uma espécie de dupla visão. É como se a alma, é como se o perispírito, a parte do fluido universal, que é a sua constituição essencial, ela conseguisse entrar numa frequência tal que ela facultasse você enxergar um pouco, a uma certa distância, em certos pontos específicos, uma dupla vista. Você está vendo que está no plano físico e que não está no plano físico. Porque esses planos coexistem. Né? Esses planos coexistem, não são separados. Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. É como ele comenta aqui. Estado esse cria uma espécie de êxtase, ou seja, já tem a faculdade de conseguir ter essa possibilidade, mas às vezes ela ocorre naturalmente. Nossa, por vezes ocorre com um certo grau de naturalidade, mas há uma importância para isso. Não é assim a lavonteia, né? Não é tudo largada. Tem uma necessidade, há ali algo para ser vivido, para ser experienciado, né? Porque está gastando energia. Tudo, nada é de graça, né? Tudo gasta energia. Mas esse estado de êxtase, que o médium, vibrando, consegue harmonizar com o próprio perispírito dele, que é o estado mediuanímico, ele tem muito mais a ver com animismo, ou seja, a alma dele, as potencialidades da alma dele, percebendo cenários, percebendo coisas, que no caso aqui é dupla visão, né? Estado que lhes faculta uma espécie de dupla visão. Aí depois tem que voltarmos lá no Livro dos Espíritos. Podemos seguir? Eu sei que é um fenômeno difícil da gente entender, porque é muito delicado, né? Vamos lá, 20ª. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos, assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê. E o que prova é que os podem ver com os olhos fechados. Então, por que ele fez essa pergunta? Ele depende do órgão do corpo físico para o médium conseguir ver um espírito desencarnado? Não, é óbvio que não. Ele pode ser cego e ter uma dupla visão, ter a visão da alma. Pode ser que o corpo perispiritual dele não tenha dano nenhum com relação à visão. E acontece muito, né? Então, assim o julgam. Muitas pessoas julgam isso. Mas, na realidade, é a alma. É um potencial anímico. É a alma que está vendo o espírito desencarnado. Então, ele não está falando aqui de espírito que se materializou, ok? Onde qualquer pessoa podia ver. Não é isso. É justamente fenômenos, né, que o capítulo mesmo está afirmando, fenômenos das manifestações visuais. Ok? Vamos lá retornar aqui, pergunta 20ª. 21ª. Como pode o espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então ele consegue, com o pensamento dele, com a consciência dele, com a vontade dele, modificar o perispírito para que ele seja perceptível, ter a ponderabilidade da visão de algum médium. 22ª. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível ou só o pode com auxílio do perispírito? Kardec vai fuçando, né? Ele já compreendeu que há necessidade da manifestação desse fluido universal, que é a forma básica, né, que compõe a composição básica do perispírito. Ele quer saber se é possível se fazer visível sem ser através do auxílio, né, do perispírito. O perispírito, sob a influência do espírito, para ele ser parcialmente modificados, adquirir propriedades que possam ser
observada. Então há um esforço daquele espírito desencarnado para poder ser visto, não é no 0800 não. No estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Ou seja, nesse estado que nós estamos, em que a gente se encontra mergulhado no uniforme de trabalho chamado corpo físico, só com o auxílio dos seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Ou seja, ele não vai conseguir, nós não perceberíamos nenhum tipo de manifestação se não fosse através dessa semimatéria chamada perispírito. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Eu vi, eu percebi, eu tive uma sensação. Tudo isso é manifestação do perispírito que está atrelado àquela consciência. Sobre esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, ou seja, acordado, né? Assim em plena luz, como na obscuridade, ou seja, na noite, sem a presença de Hein, luz. Gisele? Sim. Essa questão responde à dúvida que eu estava em relação ao nosso lar, André Luiz, quando dormiu e foi para uma esfera superior, encontrar com a mãe. Não foi, então o espírito dele ficou dormindo, o perispírito que foi, né? É o contrário. O corpo Ao perispiritual contrário? o corpo perispiritual dele ficou, porque o corpo espiritual ele é Tá. muito denso. A região que a mãe dele habita são espíritos que não têm um envoltório tão animalizado como o dele. Se ele chegasse lá com aquele envoltório, ele não conseguiria se fazer perceptível. Ele poderia até chegar lá fisicamente, mas ele não ia ver ninguém. Para ele seria um abafador, seria um atenuador. Todos veriam ele, mas ele não ia ver ninguém. Então ele teve que deixar esse envoltório aqui e ir para aquela região. Quando ele chegou lá, você pode ver a narrativa em que ele levou um tempinho para assimilar, né? Para voltar à consciência, para perceber. Para ele foi como um sono, mas ele teve que deixar, porque o espírito ele consegue viajar no espaço-tempo. Entendi. Entendeu? Foi a essência dele. Entendi. Ele a essência, ele o espírito. Ele pôde deixar o corpo Aham. espiritual dele aqui, que é um empréstimo, né? Que tem a ver com essa unidade escolar, e entrar em outro uniforme escolar de lá. Para poder ser perceptível, conseguir perceber, conseguir falar. Ele teve que fazer todo um preparo para isso, mesmo sendo uma questão de sono, né? Para poder ele chegar naquela região, assimilar as propriedades daquela região onde a mãe dele habitava. Olha isso, hein? Para poder encontrar com a mãe. Olha a mãe dele, né? E você vê a história da mãe, amava, tolerava, suportava tudo, entendia tudo. Era só compreensão. Como nós estamos longe, né, desse tipo de consciência. Mas a gente chega lá. Mas ele teve que deixar. Se ele chegasse lá com... Aliás, já não teria nem como adentrar lá. Seria como hoje a gente ir para Marte. Você vai chegar em Marte, você vai aterrissar um foguete em Marte e falar: aqui não tem nada, aqui não tem vida. Não tem vida para o vestuário que você está vestindo, amiguinho. Você não vai conseguir enxergar nada aqui mesmo, não. Aqui a vida ocorre em outro plano. Outra coisa que me deixou dúvida, quando você falou da questão do estático, de você ter aquela percepção estática e ver o espírito, aconteceu com meu marido, ele está dirigindo e nós passarmos lá perto do Plaza, ele viu um espírito com uma roupa de época, com um chapéuzinho e tudo. Aí agora você falou estático, eu falei, meu Deus, que perigo. A pessoa dirigindo e vê espírito. Não, assim, claro, se a pessoa tem medo, aí é um perigo, né? Tá arriscando ela jogar o carro em cima de alguém. Mas se a pessoa não tem medo, não tem perigo nenhum. O espírito não vai fazer nada. Não. Entendeu? Não que o espírito, eu estou falando da pessoa ali se perder um pouco naquela coisa.
Ué, mas Mas ele não tem medo não que ele já vê. já teve relato de pessoas afirmarem que com certeza atropelaram uma pessoa, mas não viu o corpo, não viu nada. Sim, atropelou um espírito. Ele viu o espírito e ele achou que atropelou uma pessoa, mas não bateu nada. Mas como não bateu Não, nada? ele disse era uma Acontece. velhinha que estava querendo atravessar, ainda bem que ela estava no canto. É, os espíritos estão em vários lugares, ué. Então, da mesma maneira que, né, nós buscamos compreender. Não tem esse fenômeno da internet, né? Você pode, de repente, alguém começou a dar uma aula online sobre violino, uma aula online sobre piano. Ele lá tocando piano, não tem ninguém olhando para ele. Ele não percebe. Mas a câmera, às vezes, tem 1000 pessoas observando. E é engraçado, né? Você acha isso natural, mas espírito desencarnado não. Ué, mas tem 1000 pessoas te olhando, né? Por que você está preocupado com o desencarnado? Por que não? Você começou a estudar alguma coisa, falar alguma coisa, por que não pode ter 1000 pessoas te observando? 1000 pessoas estudando junto, 1000 pessoas curiosas. Qual o problema? Problema nenhum, né? Bem, não deveria ter, né? Mas tem pessoas que ainda têm medo, normal. Então, 23ª pergunta. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? E aí os espíritos respondem: condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Todo mundo já viu isso, né? Por exemplo, dentro de casa está quente e lá fora de repente ficou muito frio. Aí você vai ver a janela, você passa a mão na janela, ela está seca pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora condensou a água. Ou seja, o ar tem água. Tem gotículas de água espalhadas no ar, chamada umidade. A condensação é a aglutinação dessas pequenas moléculas de água. Isso não é o perispírito, né? Pelo amor de Deus. Você está dizendo que é a mesma constituição do fluido chamado ar, né? O ar tem gotículas de água. Não é esse o caso. Então ele comenta diferente. Não é isso. Você pode até tentar usar como comparação para dizer que ele ficou mais embrutecido. Ele se transformou para ficar mais compacto, mas um pouquinho mais atomicamente com átomos mais próximos um do outro, para dar a ideia de maior compactação. Mas ele falou, não é muito bem isso, não é assim que funciona. Ele pega e comenta: pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Como é que a gente poderia tentar achar um exemplo para isso? Isso é difícil. Agora é difícil. Deixa eu tentar achar um exemplo mais fácil, né? O que acontece? Quando você tem água e você joga óleo, ele não se mistura. Certo? O óleo já possui uma propriedade natural de não se tornar miscível, chamado não misturar, né? Ele não promove uma mistura. Se você agitar, se separa. Existem fluidos que se misturam com extrema facilidade. Só que quando você mistura esses fluidos, você está acostumado a fazer isso na cozinha, né? Você pega, por exemplo, água, você pode misturar com molho de tomate. Todo mundo já fez isso aqui, pelo amor de Deus, né? Você pega o molho de tomate, bota um pouquinho de água. A água se mistura, você equaliza. Mas não é mais água. E não é essencialmente aquele mesmo molho anterior, né? Há uma mistura ali, uma combinação desses fluidos. Quando você mistura esses fluidos, ele passa a adquirir uma nova propriedade. É isso que está falando. Então você quer dizer então que até mesmo aqueles espíritos que querem se tornar visíveis não depende única e exclusivamente só do fluido universal, da constituição perispiritual daquele espírito? Não depende. Não depende só disso. Ele precisa misturar outro fluido junto com a constituição do perispírito dele, para se tornar visível.
Então, quando o médium está vendo alguém desencarnado, pode apostar, está gastando energia. Não sai de graça. Não estou falando de materialização, hein? Não é materialização. É realmente um médium enxergar um desencarnado. Você não vê o espírito do desencarnado. Você vê o perispírito dele, que está associado a outro fluido. E que ambos misturados, manipulados e orientados pelo pensamento do espírito comunicante, que está se tornando visível, ele permite ser perceptível, né? Então, claro que ele está separando aqui o fenômeno. Você nunca vai conseguir pontuar o que é animismo e o que é mediúnico. Uma coisa é ser a capacidade daquele espírito que está aqui reencarnado em conseguir ver um pouquinho do outro mundo, nesse estado de êxtase, né? Então existe ali um fenômeno de dupla visão. Algo um pouco mais diferente, mais sofisticado, é quando surge esse potencial de utilização para o médium realmente ver em detalhes, né? Não só em relances. Ok, gente? A gente não vai conseguir fechar isso hoje, mas nem por nada. Desculpa aí. O tempo já avançou muito. Vamos deixar a 24ª pergunta para a semana que vem, desculpa. Tá bom? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dificuldade? Não, ficou tranquilo. Tranquilo, né? É. Mas é importante isso, a gente vê a construção do pensamento. Por isso que lá atrás nós estávamos estudando, olha, essa parte é essencial, todas as manifestações mediúnicas estão ligadas ao perispírito e igualmente a outros fluidos que são associados para fenômenos de materialização, fenômenos disso, fenômenos de cura, fenômenos daquilo outro. Todas as faculdades mediúnicas, todas as disposições mediúnicas, as manifestações medioanímicas, elas possuem manipulações de fluidos, seja do perispírito e também com a intervenção de um segundo fluido, geralmente fornecido por um médium, para que ocorra a chamada visão mediúnica, né? Quando você mesmo citou a ida de André Luiz, quando estava lá em Nosso Lar, para encontrar com a mãe, lógico, quando ele chegou naquele local, tiveram que disponibilizar para ele aquele recurso novo, um outro grau de fluido universal, muito diferenciado, do qual ele pudesse manifestar a consciência dele. Fora isso, ele não teria condições nenhuma de estar lá, né, sendo perceptível e interagindo uns para com os outros. O pensamento dele não iria fluir naquela frequência em que a mãe estava, né? Eu sei que é um tema complicado, mas a gente vai voltar nesse tema várias vezes. O mecanismo é o mesmo. Mediunidade é um fenômeno que manipula fluidos continuamente. O fluido, que é o seu próprio perispírito, o fluido do espírito desencarnado, o fluido do médium, que ele fornece a mais, ele expande as potencialidades do perispírito e disponibiliza essas energias para ocorrer o fenômeno, né? Há uma combinação de fluidos, não é assim tão simples, né? Por isso tem o grau tão complexo de se harmonizarem, de estarem em sintonia, de ter um mínimo de compatibilidade psíquica, né? O mínimo de compatibilidade psíquica. Se não tiver um mínimo de compatibilidade, esses fluidos são muito diferenciados, estão vibrando em frequências diferenciadas e não vão se misturar. Você vai tentar misturar, um é água, outro é óleo, né? Não vai funcionar. Então, sim, é uma ciênciazinha complexa que todos nós manipulamos durante o sono, né? Todos nós manipulamos esses fluidos durante o sono. Claro que se a gente quiser treinamento mais sofisticado, a gente tem que se empenhar antes de dormir e pedir, né? Ah, Senhor, eu queria tanto aprender coisas mais complexas aí com relação a essas manipulações fluídicas, porque eu quero ajudar a servir nos lugares mais desordeiros e absurdos do submundo, nos umbrais mais absurdos de infernais. Eu queria tanto ir lá ajudar, colaborar.
Aí você está brincando, né? Eu tô falando sério. Faz Ai, falta. Muitos Senhor espíritas não querem, Jesus. né? Muitos não querem ir servir nessas zonas, nesses lugares. Era, é bem complicado. O pessoal fica sonhando em servir, e O trabalhar o só em nosso lar. trabalhador ainda não está pronto. Pois é, mas a demanda é grande. E com relação a algumas reuniões, né, reuniões, até mesmo de reuniões de obsessão, a reunião acontece várias vezes durante a noite, né, várias noites anteriores, a reunião está se processando, né? Você está vivenciando essa proximidade com essas entidades para que depois ela se manifeste na reunião. Não é automaticamente naquela primeira vez, né? Ah, fui na reunião e pá, aconteceu. Não, não, é coisa gradual, né? Ocorrem essas mesmas reuniões durante o sono. E às vezes quem não pode estar lá é aquele espírito. Então sua consciência vai ter que estar mais próxima de onde o cara está. Aí a pessoa tem sonhos horríveis, né? Nossa, eu sonhei que estava num lugar horrível. Eu sonhei que isso, que aquilo. Eu sonhei que eu estava num lugar cheio de lama. Eu sonhei que estava escuro, e um cheiro ruim, cheio de bicho. Não, não, você está percebendo a consciência onde o irmão estava, né? A lembrança dele, aonde a tela mental dele está prisioneira. Então, não falta trabalho. Pode apostar, não falta trabalho. Tem trabalho aí para muitos séculos. Então, temos muito o que fazer. Tá bom, gente? Então, Ana, faz a prece pra gente de encerramento. Aham. Pede força aí, força. É, porque tem muito trabalho. Tem sim. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, abrir nossa mente, nossos corações, que possamos ter força, Senhor, e querer trabalhar na sua seara, tão necessitada de trabalhadores. Sabemos que um dia, e breve, breve, já estamos a caminho dessa seara, já estamos muito deficientes, mas nos esforçando, Senhor, e possamos ser bons trabalhadores logo, logo. Agradecemos a todos por estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Agradecemos. Com esta prece, agradecemos por mais esse momento e pedimos a todos nós buscarmos a confiança em Ti, a confiança em nós mesmos, para desenvolvermos as tarefas que já nos comprometemos com o Pai, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Gente, vamos nos preparar para dormir agora. Quem vai? Boa noite. Vamos, Priscila! Vamos, tá indo, depois eu vou, me espera. Quando falar assim, pula, qual buraco? Aquele ali, tem que pular, hein? Desde que não seja para a Arábia, para esses lugares, tá, Velho? Não, é qualquer lugar do globo, não tem essa não. Tchau, Não, gente. Vamos lavar a parede, né? Roseli gosta de lavar a parede. Ah, eu gosto de qualquer tarefa tá valendo. Tosélio não tá bom pra gente, não, gente. Nós não vamos. Ó, Tosélio tá hipnotizando a gente pra ir pra Arábia. Eu só vou pra Dubai. Mas eu quero incentivar todo mundo a se libertar, né? A se libertar de si mesmo e amar e servir como o Cristo tá aguardando de cada um de nós, né? Às vezes só falta um pouquinho de coragem, é só um empurrãozinho inicial. Precisa ser na Arábia com pobre, pelo amor de Deus, Tosélio. Então, mas tem que ser com todos, né? Ninguém fica pra trás. Por Cristo, ninguém fica pra trás, né? Tem que ser com todos. Vamos tentar, gente. É isso aí. Boa noite pra todos. Você Tchau, já tchau. tá quase conseguindo me levar pra lá. De tanto treinar durante a noite aqui no Brasil, depois você aceita em qualquer lugar do globo. Tá tranquilo. É verdade. Isso aí, Tchau, gente. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite a Fique com Deus. todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.